Seu dinheiro não é controlado pelo mundo. Não é controlado pela bolsa de valores, pelo governo ou pelo seu cargo. Ele é controlado pela lei divina. E eu digo isso com toda a força da verdade. Se você está sem dinheiro, bloqueado ou sobrecarregado, não é porque foi esquecido, é porque está fora de alinhamento. Você não está sem sorte. Você está fora de ritmo. E ritmo é tudo. Porque o dinheiro que se move na sua vida não reage ao seu esforço. Ele responde à sua vibração. Você não pode trabalhar mais do que o desalinhamento. Você não pode correr mais rápido que a contradição. Você não pode fingir seu caminho até a provisão. Você deve obedecer à lei. Você deve falar a palavra. Você deve se alinhar às frequências espirituais que governam o aumento. Não estou aqui para lisonjeá-lo. Não estou aqui para acalmar o seu medo. Estou aqui para chamar a sua alma ao comando. Porque até que você se eleve em identidade, até que fale em ritmo, até que obedeça sem hesitação, o dinheiro espelhará a sua confusão em vez do seu pacto. Você é um banco espiritual. Cada palavra que você fala é um depósito ou um saque. Cada pensamento que você mantém é juros ganhos ou juros perdidos. E as leis que revelarei a você hoje não são conselhos. São códigos que abrem o cofre. Quando obedecidos, liberam a provisão divina. Quando ignorados, eles a congelam. 99% das pessoas não sabem disso. Elas correm atrás, entram em pânico, se esforçam e ainda assim permanecem do lado de fora. Mas você foi escolhido para ouvir. Você está pronto para obedecer. Você está pronto para prosperar porque está pronto para falar a verdade. E somente a verdade. E quando você fizer isso, o dinheiro terá de responder a você. O dinheiro não é mau. O dinheiro não é bom. O dinheiro não é moral. Ele é obediente. Ele não serve à virtude nem ao vício. Ele serve à vibração. E a vibração é governada por lei. Assim como a gravidade não se importa com quem salta, assim como o fogo não se importa com quem o toca, a lei divina não tem favoritos. Ela se cumpre sempre. Se a sua vida é marcada por instabilidade financeira, isso não é punição. É um boletim, um espelho das frequências que você falou, pensou, acreditou e obedeceu. O dinheiro não está esperando para amar você. Está esperando para ser comandado por você. Ele não é emocional. Ele não é pessoal. Ele é espírito em movimento, respondendo à ordem de quem permanece na verdade. E a mente divina não libera substância na confusão. Ela não envia transbordamento em meio à contradição. Ela espera pacientemente, com precisão, até que a sua vibração corresponda ao alinhamento divino. Você precisa entender isso. Riqueza não é aleatória, não é concedida aos astutos, não é negada aos bondosos. Ela é revelada aos obedientes. E obediência significa ritmo, alinhamento diário, exato, sem desculpas, com princípios espirituais divinos. Esse é o único plano de riqueza que não pode falhar. Todo o resto, estratégias, correria, dicas, truques, fórmulas, não passam de folhas ao vento se você não estiver enraizado na lei. A Escritura diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João 1:2. Isso não é uma sugestão. É um plano espiritual. Deus não deseja a sua falta. O espírito não honra o seu sofrimento. Pobreza não é piedade. Escassez não é sagrado. Você foi feito para prosperar, porque é um vaso de identidade divina. E quando a sua alma começa a prosperar, por meio da palavra falada, da obediência, da substituição, da expectativa, então dinheiro, oportunidade e aumento começam a obedecer você como as ondas obedecem à lua. As 7 leis que estou prestes a revelar não são para serem analisadas. São para serem faladas, praticadas, repetidas até que sua mente subconsciente as aceite como a única verdade que permitirá. Elas não são ferramentas, são frequências. E você não brinca com frequência.
Você se torna a frequência. Essas leis são sua herança divina, mas exigem sua boca, sua identidade, sua obediência. Você não pode ignorá-las e permanecer livre. Você não pode violá-las e caminhar em provisão. Você deve alinhar-se. Não um dia desses. Agora. Porque no momento em que você obedece à lei, o dinheiro já não pode desobedecer a você. Agora entramos no ritmo da instrução, o lugar onde teoria se torna transformação. Eu não ensino essas leis para o seu entretenimento. Eu as falo à sua alma para que criem raiz, desfaçam o padrão falso e comandem sua nova condição. Essas duas primeiras leis divinas são o alicerce da demonstração financeira. Sem elas, nenhuma abundância permanece. Com elas, todas as outras formas de riqueza devem responder. Lei número 1. A lei da palavra. Toda palavra que você fala cria um molde. Nesse molde, substância divina é vertida. Se suas palavras forem moldadas pelo medo, então a substância da sua vida se torna escassez. Se suas palavras forem moldadas pela fé, então a substância se torna provisão. O mundo espiritual não é casual, é exato. Ele escuta constantemente, e o que ouve dos seus lábios multiplica sem questionar. Você diz, estou sempre atrasado. A lei responde, assim será. Você suspira, não posso pagar. A lei diz, que se faça. Você brinca, estou duro de novo. A lei obedece, confirmado. Mas agora você aprende a reverter isso. Aprende a usar sua palavra como lei, não como comentário. Fala com ritmo, não com reação. Você diz, minha voz é o vaso do aumento. Declara, cada palavra que eu falo é uma semente financeira. Proclama, eu só falo aquilo que desejo ver. E a cada repetição, você cancela o molde antigo e verte substância divina em nova forma. Você deve parar de tratar sua boca como um termômetro. Ela não está aqui para relatar aparências. Está aqui para criá-las. Você deve parar de ecoar seu extrato bancário e começar a reescrevê-lo com cada frase que pronuncia. A lei da palavra é o primeiro portão da provisão. E até que sua boca se torne sagrada, seu dinheiro não pode se tornar estável. Lei número 2. A lei da circulação. O dinheiro foi feito para se mover. Não é para ser agarrado, acumulado, temido ou enterrado. Ele é espírito em movimento. E como toda energia divina, expande quando é liberado com fé. Quando você circula com alegria, a lei se apressa em repor e multiplicar. Quando você se contrai no medo, a lei honra sua vibração e retém sua colheita. Não confunda controle com sabedoria. Não chame seu acúmulo de cuidado. Quando você segura dinheiro com medo, ensina ao universo que não confia que ele volte. E a lei não multiplica sob suspeita. Ela multiplica no fluxo, no ritmo, na confiança falada. Diga agora. Cada real que eu libero retorna multiplicado sob graça e de maneiras perfeitas. Diga. Eu dou não para perder, mas para aumentar. Diga. Eu circulo como um mordomo divino, não como um servo amedrontado. Quando você libera com declaração, ativa o circuito. Comanda o retorno. Ancorar sua generosidade na lei transforma toda a sua vida financeira em um sistema de circulação de riqueza divina. Dízimo, doação, investimento, isso não são decisões materiais, são transações espirituais. E quando feitas na frequência da verdade, evocam retorno exponencial. Mas se feitas com medo, culpa ou superstição, bloqueiam o fluxo. Por isso eu o desafio. Não dê mais um único real sem falar sobre ele. Declare seu retorno. Atribua-lhe uma vibração. Faça de cada transação um testemunho da lei. Porque a circulação, quando feita na verdade, torna-se o rio do seu aumento. Essas duas primeiras leis, a palavra e a circulação, são inseparáveis. Uma comanda, a outra ativa. Uma fala, a outra multiplica. Sem elas, você permanece no esforço. Com elas, você entra no fluxo. E agora vamos mais fundo.
Agora nos movemos ao coração da identidade espiritual. Essas duas próximas leis são a ponte entre vibração e realidade. Elas não exigem evidência, exigem assunção, não exigem luta, exigem obediência de estado. Para a alma que vive essas leis, demonstração não é acidente. É o resultado natural do alinhamento. Lei número 3. A lei da assunção. Você deve andar, falar, respirar e esperar como se a sua demonstração já estivesse completa. Porque na mente divina está. O que atrasa o visível não é o espírito, mas a sua recusa em entrar na sensação do já feito. Você não pode manifestar riqueza enquanto vive na vibração da espera. Você deve colapsar a linha do tempo. Deve assumir a frequência do cumprimento. Isso significa, quando você acorda, não diz, um dia serei livre. Você diz, eu sou livre agora. Ao olhar uma conta, você não diz espero conseguir pagar. Você diz minha provisão supre toda demanda no tempo certo sem esforço. Isso não é delírio. É ensaio espiritual. É assim que você treina seu corpo, sua respiração, suas células para irradiar a condição que você comanda. Diga, eu caminho na vibração do já feito. Diga, eu sinto a riqueza que comando antes que ela chegue. Essa lei não trata de esperar. Trata de tornar-se. Se você age como pobre, fala dúvida e vibra atraso, então a lei deve mantê-lo ensaiando a condição com a qual você concordou. Mas, se você entra na energia da riqueza, fala, sente, declara como seu agora, a lei começa a rearranjar substância para combinar com a sua vibração. Lei número 4. A lei do dízimo com palavra. Dízimo não é superstição, não é obrigação religiosa, é alinhamento espiritual. Quando feito com medo, é vazio. Quando feito na verdade, ativa o fluxo. Dízimo não é apenas dar, é dar com declaração. É selar sua circulação com a palavra. A maioria dá dinheiro e esperança. Poucos dão dinheiro e comandam o retorno. Mas quem fala enquanto dá é quem comanda a multiplicação. Você não dizima a uma pessoa. Você dizima a um princípio. Você não dizima por favor. Você dizima para reconhecer que o Espírito é sua fonte. Você dá não por emoção, e sim por aliança. Você diz, este dízimo abre canais que nenhum homem pode bloquear. Você diz, eu devolvo 1/10 e a lei retorna 100 vezes. Você diz, ao liberar isto, aumento minha capacidade de receber. Você nunca mais deve dar em silêncio. Nunca trate sua generosidade como um jogo. Cada semente plantada deve ser regada com sua voz. Afirme o aumento, espere o retorno e cele o ato com instrução divina. Essa é a lei do dízimo com palavra. Não é apenas dar, é dar com fé falada. E a lei não resiste à fé, não ignora a declaração. Não retém retorno daquele que dá e fala em ritmo. Juntas as leis da assunção e do dízimo com palavra, mudam toda a sua vibração de passiva para poderosa. Você não mais se pergunta quando o dinheiro virá. Você o espera. Você não mais dizima com medo. Você declara o retorno. Você não está mais esperando. Está comandando em aliança. Agora prepare-se, porque o que vem a seguir é a reprogramação do subconsciente. A barreira final entre sua boca e sua manifestação. A mente subconsciente é seu parceiro silencioso na criação. Nunca dorme. Nunca questiona. Não julga o que é bom ou mal, certo ou errado. Simplesmente aceita o que é falado em ritmo, o que é acreditado em repetição e o que é sentido com carga emocional. E se esse sistema interno não estiver reprogramado para esperar riqueza, então todas as suas declarações, todas as suas afirmações, todas as suas tentativas externas de manifestar desabarão sob o peso da contradição interna. Isso não é porque a lei falhou. É porque o acordo nunca foi plenamente selado por dentro. Agora passamos às duas próximas leis divinas.
Leis que restauram seu sistema interno para corresponder à sua identidade divina. Lei número 5. A lei do acordo. Você não pode dizer uma coisa e acreditar outra. Você não pode afirmar riqueza e, ao mesmo tempo, fazer piada sobre luta. Você não pode orar por provisão e fofocar que está quebrado. Acordo é vibração. Acordo é frequência. Acordo é a harmonia sagrada entre o que você diz, o que acredita e o que espera. Quando sua palavra interior e exterior se alinham, você se torna magnético a tudo o que combina com isso. Mas quando elas colidem, o sinal se embaralha e o fluxo é bloqueado. Você deve queimar seus contratos com a escassez, aqueles acordos silenciosos que firmou com a falta por meio de padrões familiares, condicionamento cultural, conversa casual, precisam ser dissolvidos agora. Declare: eu quebro todo acordo que já fiz com a falta mesmo inconscientemente. Declare: eu assino hoje um novo contrato, que concorda somente com a riqueza, somente com a provisão divina, somente com a minha verdadeira herança. Isso não é apenas linguagem, é trabalho jurídico espiritual. Você é a autoridade sobre a sua vibração. E cada palavra que fala está reforçando sua riqueza ou renovando sua escravidão. Escolha agora. Alinhe agora. Fale apenas aquilo com que está disposto a conviver. A lei do acordo exige que sua boca, sua mente e seu humor entrem em aliança, não apenas às vezes diariamente. Lei número 6. A lei da identidade. Esta é a lei mais ignorada, e ainda assim é a raiz de toda demonstração. Você só pode receber aquilo que sua identidade consegue sustentar. Você só pode atrair aquilo que o seu subconsciente acredita que você merece. Se você ainda se enxerga como um lutador constante, um sobrevivente, alguém que mal dá conta, então o universo precisa espelhar isso. Você bloqueará as próprias bênçãos pelas quais ora, porque sua identidade é incompatível com o seu pedido. Mas no momento em que você diz: eu sou o canal da riqueza divina, e repete até que a imagem antiga se dissolva, tudo muda. Você não está mais tentando conseguir dinheiro. Você está se tornando o vaso pelo qual a riqueza flui. Você para de perseguir. Você começa a receber. Você para de fingir. Você começa a encarnar. Você deve substituir todo o rótulo antigo. Sou ruim com dinheiro. Apagado. Eu sempre perco. Eliminado. Eu não sou do tipo que enriquece. Queime isso. E no lugar instale: eu sou riqueza em movimento. Eu sou o guardião da substância divina. Eu não estou mais esperando. Eu estou agora alinhado. Repetição, reprograma. Identidade, remodela. Você deve falar essas verdades em voz alta, diariamente, ritmicamente, sem pausa, até que deixem de soar como afirmações e passem a soar como sua linguagem natural. Você não está aqui para consertar seu dinheiro. Está aqui para transformar sua identidade em alguém que não consegue evitar atrair provisão. Porque uma vez que a identidade muda, a realidade tem de seguir. A lei do acordo e a lei da identidade são as chaves finais da reprogramação interna. Juntas, tornam você imparável. Juntas removem a resistência. Juntas criam o templo interior que a lei não pode ignorar. E agora selamos todas as 7 com um desafio. Um que exige sua obediência espiritual plena. Você ouviu as 7 leis. Você recebeu o ritmo. Mas agora eu lhe pergunto: você vai obedecê-lo? Você vai sair da curiosidade para o comando? Você vai parar de tratar a riqueza como um desejo e começar a tratá-la como uma aliança? Porque essas leis não se curvam ao casual. Não obedecem ao hesitante. Não se revelam ao passivo. Elas se manifestam apenas para os espiritualmente disciplinados. E disciplina não significa pressão. Significa ritmo, obediência, repetição diante do silêncio e autoridade diante do medo. Agora revelo a 7ª lei, o selo, a lei que governa todas as demais, a lei que prova se você está disposto a caminhar na plenitude da riqueza divina. Lei número 7.
A lei da obediência. Você não pode comandar dinheiro se não obedecer à lei. Você não pode caminhar em aumento se desobedecer ao ritmo. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de ser consistente. Você não precisa entender cada lei para ser abençoado por ela. Você só precisa obedecer ao seu ritmo. Fale a palavra, alinhe a identidade, substitua a mentira, espere o retorno, circule a dádiva, e faça isso de novo, e de novo, e de novo, até que a lei se torne a linguagem de suas células. Obediência espiritual não é emocional, é diária, é intencional. É repetição sagrada que remodela toda a sua realidade. E agora eu o desafio a 7 dias de vida em aliança. Pelos próximos 7 dias, você obedecerá às 7 leis. Não aleatoriamente, não quando der vontade, mas como seu novo ritmo, sua nova vibração, sua nova identidade. Eis sua estrutura. Comando da manhã. Acorde com a lei da palavra. Declare: minha voz é a voz da riqueza. Eu ponho o dinheiro em movimento quando falo. Depois encarne a lei da assunção. Eu vivo como se minha provisão já estivesse liberada. Alinhamento do meio-dia. Pratique a lei da substituição. Qualquer pensamento de falta, dúvida, medo ou atraso, interrompa. Substitua imediatamente. Sou provido divinamente. Não há perda no espírito. Fale a lei da identidade. Eu sou o canal, não o perseguidor. Eu sou o comandante, não o mendigo. Selo da noite. Dizime, doe, circule, mas sempre com a palavra. Diga: esta semente é abençoada. Ela retorna multiplicada. Ela abre portas que ninguém pode fechar. E finalize com a lei da expectativa. Eu espero receber. Eu espero milagres. Eu espero confirmação antes que esta noite termine. Repita esse ciclo por 7 dias. Escreva. Fale. Viva. Quando esquecer, retorne. Quando desviar, reinicie. A lei não pune o erro, recompensa o ritmo. Você não está mais esperando. Você não está mais buscando. Você não está mais torcendo para que alguém lhe conte o segredo. Você ouviu o segredo. Ele é a lei. Ele é o ritmo. Ele é a palavra que se faz manifesta. E quando você o obedece plenamente, a riqueza se torna a resposta natural de um universo que sempre espelha o seu comando. Você não está aqui para testar essas leis. Está aqui para demonstrá-las. Você não está esperando evidência. Você está se tornando a evidência. 7 leis, 7 dias, uma vibração. E quando você caminha nesse ritmo, o dinheiro não pode deixar de obedecer você. Agora fale comigo. Isto não é recitação. É ativação espiritual. Estas não são frases para lembrar. São chaves que abrem o cofre. Você não sussurra estas verdades. Você as declara. Você as grava nas paredes da sua consciência. Você deixa a lei saber que você não é mais um convidado na casa da riqueza. Você é o arquiteto da sua chegada. Diga em voz alta: o dinheiro se move quando eu falo. Minha voz não é casual. É moeda. Ela molda. Ela desloca. Ela comanda. Diga: eu dizimo e multiplico. Eu não dou por medo. Eu dou por aliança. O que eu libero retorna a mim carimbado com o aumento divino. Diga: eu já sou provido. Eu não peço. Eu assumo. Eu não imploro. Eu recebo. Diga: eu vibro em acordo com a abundância. Chega de contradição. Chega de autossabotagem sutil. Eu só falo o que quero ver multiplicado. Diga: eu caminho como comandante espiritual da riqueza. Chega de vitimismo. Chega de confusão. Eu não busco favor. Eu sou o favor em movimento. E agora declare o selo, o ritmo que a lei não consegue resistir. Porque eu obedeço à lei divina, o dinheiro não pode me ignorar. Diga novamente: porque eu obedeço à lei divina, o dinheiro não pode me ignorar. Esta é a sua espada. Este é o seu ritmo. Esta é a sua reprogramação. Fale isso diariamente.
Fale antes que o medo termine a frase. Fale até que o mundo ao seu redor se dobre para corresponder à frequência da sua voz. Você não está tentando acreditar. Você está instalando crença. E a crença, quando feita carne por meio da declaração, torna-se riqueza feita visível por meio da lei. Se esta mensagem o moveu, se quebrou o ritmo antigo, se expôs à mentira que você vinha vivendo, se o puxou para a frequência da verdade, então não deixe que passe como apenas mais um vídeo. Isto não foi entretenimento. Foi alinhamento. Foi a sua alma recebendo as chaves pelas quais clamava. Então eu o convido agora, não com pressão, mas com presença, a comentar abaixo. Escolha uma das 7 leis que o convenceu, desafiou ou despertou, e declare-a. Escreva: Eu caminho na lei da palavra, ou eu agora obedeço à lei do acordo. Deixe sua declaração marcar sua decisão. Quando você escreve, você a libera na corrente coletiva. Você a torna visível, você a torna real. Se este ensino soou como lembrança espiritual, se soou como lar, então inscreva-se. Não para me seguir, mas para permanecer em aliança, para permanecer em ritmo, para continuar religando sua vida pela lei divina. Cada vídeo aqui é um ritmo. Cada mensagem é um retorno, uma lembrança, um reajuste de sua vibração. E volte amanhã, não porque você precise de mais informação, mas porque a repetição é a sua libertação. A lei não falha. Apenas o ritmo falha. E agora que você conhece as leis, agora que foi confiado a você o acesso às 7 frequências divinas que controlam o dinheiro, sua única tarefa é obedecê-las em ritmo. Seu dinheiro já não está confuso. Seu caminho já não é aleatório. Sua identidade já não está dividida. Você é a voz, você é o vaso, você é o ritmo. E porque você obedece à lei, o dinheiro deve obedecer a você. E assim é.